Olá pessoal, espero que vocês estejam tendo um bom dia. Hoje vou falar sobre o sistema planetário TRAPPIST-1. Esse sistema se encontra a aproximadamente 40 anos-luz de distância. Não é possível ver essa estrela chamada TRAPPIST-1 a olho nu no céu porque ela é muito fraca. Bem, agora vamos entrar em dados estatísticos sobre essa estrela. Ela possui uma massa de aproximadamente 9% a massa do Sol, para ser exato, 0,089 a massa do Sol, e um raio de 0,121 o raio do Sol, desculpa. O raio é de 0,121 o raio do Sol. A temperatura é de 2511 Kelvin. E estima-se que a idade é de 7,6 bilhões de anos. Então, cerca de 3 bilhões de anos mais velha que o Sol, essa estrela. É uma estrela um pouco maior que Júpiter, só que muito mais massiva, já que ela contém 9% da massa do Sol, aproximadamente 90 Júpiteres. E nela, a parte interessante e realmente excitante é que orbitam ao redor dessa estrela 7 planetas. 3 deles estão na chamada zona habitável. Mas o que é a zona habitável? É a zona ao redor de uma estrela que, se as condições estiverem corretas, pode existir água líquida. Isso garante que os planetas que estão nessa zona são habitáveis? Não, nem um pouco. Só garante que, se eles tiverem as condições corretas, pode ter água líquida na sua superfície. Isso é o que garante. Bem, vamos entrar em detalhes com cada um dos planetas. O primeiro planeta é chamado TRAPPIST-1b. Esse não é um planeta nem um pouco habitável. Só para você ter uma ideia, o período orbital desse planeta é de 1,5 dias. Para ser mais exato, 1,51. Esse planeta orbita muito perto de sua estrela. Tão perto que ele sofreu um fenômeno chamado tidal locking, como todos os outros planetas. Esse fenômeno é quando o período rotacional sincroniza com o período orbital. Um exemplo disso no nosso dia a dia é a Lua. A Lua foi, digamos assim, tidal locked pela Terra. Então, o período rotacional da Lua está sincronizado com seu período orbital. Então, resumindo, esse planeta tem um dia eterno e uma noite eterna. O raio desse planeta é de mais ou menos 1,12 o raio da Terra. É um pouco maior que a Terra e um pouco mais massivo, já que a massa é de 1,02 a da Terra. Esses são dados estatísticos muito importantes por um motivo que vocês vão ver agora. A densidade, portanto, é de 0,73 a densidade da Terra. A densidade da Terra é de 1, assim, né? Só para dar uma ideia, a densidade aqui da Terra seria de 1. E se a gente fizer os cálculos aqui, só um instante. Isso é basicamente 4 gramas por centímetro cúbico, enquanto o da Terra é 5,5 gramas por centímetro cúbico. Então, o que isso indica? Que esse planeta, ele não possui um núcleo de ferro grande, ou talvez ele nem possua um, o que é provável. Provavelmente, esse planeta só tem um grande núcleo rochoso, mas o núcleo de ferro é inexistente. A gravidade desse planeta é de aproximadamente 80% da gravidade da Terra. Então, lá você seria mais leve do que você aqui na Terra. Agora vamos para as características desse planeta em si, já que nós acabamos aqui de falar dos dados estatísticos.
Por causa da densidade desse planeta, ele provavelmente é coberto por uma atmosfera extremamente densa. Mas do que é feita essa atmosfera? Por causa da densidade do planeta, essa atmosfera provavelmente é feita de vapor de água. Sim, vapor de água. Isso indica que o planeta tem uma quantidade considerável da sua massa só em vapor de água, que vai estar em forma dessa grande atmosfera. Ou seja, a água nesse planeta está tomando o formato dessa grande atmosfera que vai aumentar a temperatura desse planeta até níveis assim extremos. Talvez até mais que Vênus. Não, provavelmente vai ser mais que Vênus, já que esse planeta se encontra muito mais perto da estrela do que Vênus. Então a temperatura lá provavelmente vai ser um pouco acima da temperatura de Vênus. Logo, vemos que esse não é um bom candidato para a vida. Agora, passamos para o planeta C. Trapistium C. Um dos planetas mais parecidos com a Terra nesse sistema, mas mesmo assim longe dela. Bem, vamos para os dados estatísticos. O período orbital desse planeta é de 2,42 dias. É muito pouco tempo. Então, 2,42 dias. Isso indica que esse planeta também vai estar tidally locked, que nem o B, e que nem todo o resto do sistema, praticamente. Agora vamos ver o raio desse planeta. O raio é de aproximadamente 1,10 o raio da Terra. Então, é um pouco maior que a Terra em raio, ou consequentemente em diâmetro. E a massa dele, ele é um pouco mais massivo que a Terra, é de 1,16 a massa da Terra. Portanto, a densidade é menor, com 0,88 a densidade da Terra. Se a gente for fazer os cálculos aqui, isso dá 4,8 gramas por centímetro cúbico. Isso não é muito, assim, comparado com a Terra, que dá 5,5 gramas por centímetro cúbico. Então não é muito. E a gravidade desse planeta é de aproximadamente 0,96 a gravidade da Terra. Então lá seria uma gravidade assim, bem parecida com a da Terra. Só que você ainda se sentiria um pouco mais leve. Bem, olhando esses dados, o que isso nos diz sobre as características do planeta em si? Bem, muito provavelmente esse planeta tem uma atmosfera muito parecida com a do B, só que provavelmente mais fina. Provavelmente é uma atmosfera como a do B, feita de vapor de água. Mas esse planeta, diferente do B, tem uma densidade muito superior, o que indica que ele possui um núcleo de ferro. Mas aí você deve se perguntar, é um núcleo de ferro tão grande quanto o da Terra? Não, nem um pouco. É um núcleo de ferro muito menor. Portanto, ele não teria um campo magnético, como também não teria o B. Mas isso não é importante, já que eles são mundos infernais muito parecidos com Vênus. Mas o C, com certeza, é um dos planetas mais parecidos com a Terra nesse sistema. C também não é um bom candidato para a vida extraterrestre. É importante mencionar que esses planetas vão estar sobre muito, assim, eles vão estar sofrendo muita influência gravitacional dessa estrela. Então, a gente deve esperar desses planetas vulcanismo intenso e talvez placas tectônicas, talvez. Bem, é isso para o planeta C e para o B. Vamos agora para o próximo planeta. Tudo bem? Agora vamos ver o planeta D. Vamos lá então. Bem, vamos começar com os dados estatísticos de planeta D. Bem, período orbital de 4,05 dias. O que isso indica? Que esse planeta está tidally locked,
como praticamente todo o resto do sistema. Agora o raio comparado com o da Terra, um raio de 0,78. Um tamanho bem parecido com o da Terra, mas significativamente menor que B e C, né? Comparado com os raios. A massa, aí é que o planeta cai na sua habitabilidade. A massa é de 0,3 a massa da Terra. Isso é muito pouco mesmo. Assim, não é muito pouco comparado assim com luas, né? Mas para um planeta, para um exoplaneta assim, principalmente, é muito pouco. A densidade é de 0,62 da Terra. Aqui fazendo uns cálculos, isso daria aproximadamente 3,42 gramas por centímetro cúbico. Vamos ver que isso é muito pouco e eu vou dizer as implicações que isso aqui tem com a habitabilidade do planeta depois. Só posso dizer que elas não são boas. Bem, a gravidade é de 0,48 a gravidade da Terra. Lá você se sentiria muito leve. E uma coisa alarmante aqui sobre esse planeta é que essa densidade, na realidade, é menor do que a de Marte, sabe? Então, esse planeta aqui não tá muito promissor, não. Agora vamos ver o que isso significa, né? A gravidade, se você não ouviu direito, é 0,48 da Terra. Então lá você seria quase a metade do seu peso. Para as pessoas que querem emagrecer, elas não iriam emagrecer, mas elas iriam se sentir felizes ao se pesar na balança, né? Bom para elas. Bem, continuando. Aqui nós vamos ver que por causa dessa densidade, esse planeta provavelmente tem muita água. Mas quando eu digo assim, muita água, provavelmente 5% da massa total do planeta é água. Comparado com a quantidade de água que tem na Terra, que é de 0,02% da massa total. Então a Terra não é muito bem esse planeta azul que todo mundo diz, né? Planeta azul aqui tá mais para Trappist 1D, que tem 5% da sua massa em água. Bem, o que isso aqui pode implicar? Provavelmente esse planeta não vai ter um núcleo de ferro muito grande e não vai ser muito parecido assim com a Terra. Mas agora vem a questão, em que forma essa água está em Trappist 1D? Bem, é provável que ela esteja na forma de um grande oceano global, mas também é possível que ela esteja na forma de uma camada de gelo ou numa atmosfera muito densa, parecida com a de B e C. Então, isso não se sabe, mas o que nós sabemos é que D não é um planeta muito promissor para a vida como nós conhecemos, né? Então, não é mais um candidato muito bom para vida extraterrestre. Assim como os outros planetas, todos esses planetas, eles estão numa ressonância. Uma ressonância orbital ocorre quando dois ou mais corpos em órbita exercem influência gravitacional um com o outro. Um exemplo disso é uma ressonância orbital que tem com a Lua Ganymede, Io e Europa, que são luas de Júpiter. Elas têm uma ressonância orbital de 1:2 e de 2:4. Ou seja, a cada vez que Io gira 4 vezes ao redor de Júpiter, Europa gira exatamente 2 vezes e Ganymede gira exatamente 1 vez. Então essa é a ressonância orbital em que eles estão. Esses planetas de Trappist 1 também estão numa ressonância orbital assim. É possível que D tenha algumas placas tectônicas, mas eu diria que é improvável. Além disso, D, com se teoricamente esse oceano tão grande, iria criar tanta pressão que iriam surgir formas de gelo exóticas. Um gelo quente, por exemplo.
que o gelo não se formaria por causa da baixa temperatura, mas por causa da alta, enorme pressão exercida sobre a água em cima dele, que iria simplesmente solidificar. Isso não permitiria minerais e outras coisas passarem do núcleo do planeta para a água. Então, bem, não muito habitável de novo, né? Agora vamos, digamos assim, para a estrela do show, né? TRAPPIST-1e. Vamos começar aqui com alguns dados estatísticos. TRAPPIST-1e tem um período orbital de 6,1 dias, 6,10 dias, tanto faz. Muito provavelmente tidally locked. Muito provavelmente não. Muito provavelmente tidally locked. Um raio de 0,91 o da Terra. Vai ter um diâmetro bem parecido com o da Terra. A massa de 0,77 a massa da Terra. Assim, menor, mas assim, parecida. A densidade de 1,02 a da Terra. Aí é que vem assim o tchan desse sistema. Aqui, se nós fizermos os cálculos, essa densidade dá 5,64 gramas por centímetro cúbico. Isso é maior do que a densidade da Terra. Vamos chegar com isso em mais um pouco. A gravidade 0,93 a da Terra, você se sentiria um pouco mais leve lá, só que bem parecido com a da Terra. Você se sentiria um pouco mais leve do que você se sente em C, né? Que é o planeta que tem a maior gravidade aqui de todos esses. Bem, esse planeta é muito promissor. Já que ele tem uma densidade tão grande, ele vai ter um campo magnético forte. Sim, essa também é outra coisa ruim para D. Como ele tem uma densidade assim tão baixa, ele não vai ter um campo magnético forte, que não vai conseguir proteger ele das grandes ventos solares e raios ultravioletas que estrelas anãs vermelhas como o TRAPPIST-1 emitem. Então, se desenvolvesse vida lá, poderia ser esterilizado em um instante. TRAPPIST-1e, porém, um estudo diz que TRAPPIST-1e tem um grande núcleo de ferro. E o que isso indica? Que ele também vai ter um campo magnético forte. O núcleo de ferro de TRAPPIST-1e é mais ou menos um núcleo de ferro igual ao da Terra, ou talvez um pouco maior. Então, isso é muito, muito excitante. Como ele tem um núcleo de ferro desse tamanho, ele teria um campo magnético forte suficiente que permitiria ter atmosfera. Então, se tem atmosfera, é provável que nesse planeta que tenha água, provavelmente nesse planeta tem água, talvez um pouco mais do que a da Terra, mas provavelmente um pouco menos, e por causa da densidade, esse planeta provavelmente tem continentes. Poderia aumentar a temperatura por assim, uma temperatura amena em que pudesse existir água líquida. Então isso realmente aumenta as chances de habitabilidade desse planeta. Então, esse planeta é o planeta mais parecido com a Terra que tem nesse sistema e provavelmente o exoplaneta mais parecido com a Terra já descoberto. Então, é muito interessante esse planeta. E uma coisa que com certeza deve ser explorado. E que vai ser pelo telescópio James Webb, que será lançado, que poderá analisar a atmosfera desse planeta. Bem, então, TRAPPIST-1e, resumindo, um possível candidato para a vida? Com certeza. Agora vamos para os próximos planetas. Antes de seguir para os próximos planetas, gostaria de dizer algumas coisas a mais sobre TRAPPIST-1e. A primeira delas é que TRAPPIST-1e é muito peculiar nesse sistema, porque todos os planetas nesse sistema possuem uma densidade meio baixa e possuem uma grande quantidade de água, enquanto TRAPPIST-1e parece que não tem isso. Bem, isso é algo muito peculiar que deve ser explorado com certeza. E outra coisa é que TRAPPIST-1e provavelmente tem placas tectônicas. E também pode ter vulcanismo intenso. TRAPPIST-1e
e Trappist-1F provavelmente, mas isso aí já é outro assunto. Bem, isso eu queria falar sobre Trappist-1E. Essas outras duas coisas que eu achei importante de serem assim faladas, comentadas, que são coisas muito importantes que aumentam a chance de habitabilidade desse planeta. Agora vamos seguindo rumo para o próximo planeta, Trappist-1F. Bem, vamos aqui para alguns dados estatísticos. Trappist-1F possui um período orbital de 9,21 dias. Isso indica que ele é tidally locked, como todo o resto. Ele tem um raio de 1,05 raio da Terra, então um pouco maior que a Terra. A massa de 0,93 a massa da Terra, um pouco menos massivo. Uma densidade de 0,82 a densidade da Terra, que aqui, fazendo os cálculos, daria 4,5, 4 gramas e meio por centímetro cúbico, que não é muito. E uma gravidade de 0,85 a gravidade da Terra. Então lá você se sentiria relativamente mais leve do que você se sente aqui, mas ainda é parecido. Bem, quais são, o que essas características nos permitem dizer sobre Trappist-1F? Bem, provavelmente Trappist-1F possui uma quantidade assim grande de água, mas em que forma essa água está? Como o Trappist-1F já está assim, está meio que saindo da zona habitável, porque Trappist-1E não recebe a mesma quantidade de luminosidade que a Terra recebe do Sol, está no intermediário entre Terra e Marte, mais que Marte. Trappist-1F é menos que Marte e, consequentemente, menos que a Terra. Então, é provável que esse planeta, que provavelmente não tem uma atmosfera muito densa, vá ter essa água na forma de uma crosta de gelo, na forma de gelo. Poderia ter oceanos embaixo, que nem tem na Lua Encélado e na Lua Europa. Isso aí é um assunto para outra discussão, não tem evidência assim suportando isso, mas assim, já que esses planetas têm influências assim gravitacionais um com o outro dessa maneira que eles têm, eu diria que não é muito fantasioso você pensar assim. Bem, um planeta promissor para a vida como conhecemos. De acordo com essas características, se você for excluir essa coisa de Europa Encélado, essa característica que poderia ter um oceano embaixo, não é muito promissor não. Bem, agora vamos para o planeta Trappist-1G. Aqui para alguns dados estatísticos. O período orbital de G é de 12,36 dias. O que indica que ele também está tidally locked. O raio é de 1,15 o raio da Terra. A massa é de 1,15 a massa da Terra. Então, é relativamente maior que a Terra e relativamente mais massivo que a Terra. Portanto, a densidade é de 0,76 a da Terra. Fazendo os cálculos, isso dá cerca de 4,2 gramas por centímetro cúbico. Não é uma densidade para lá de expressiva. Então, provavelmente não é muito habitável. Assim como o Trappist-1F, G, H, D, C e B, esses provavelmente... Não, desculpa. Assim como Trappist-1F, H, e B e D... Espera aí, deixa eu fazer aqui de novo que isso ficou um pouco confuso. Provavelmente os planetas B, D, F, G e H não possuem núcleo de ferro, o que diminui bastante a habitabilidade deles, por motivos já mencionados. O G aqui tem uma densidade de 0,76 a da Terra e uma gravidade de 0,87
a da Terra. Então lá você se sentiria um pouco mais leve, mas não é nada assim muito expressivo, é praticamente a mesma coisa. Bem, o que isso indica para esse planeta? Esse planeta provavelmente não tem uma atmosfera muito densa como o F e é bem parecido com o F em geral. Provavelmente possui uma quantidade relativamente grande de água, julgando pela sua densidade. E essa água em que forma estaria? Já que esse planeta provavelmente não tem uma atmosfera densa, essa água provavelmente estaria numa crosta de gelo. Agora poderia existir um oceano interno lá? Isso aí é a mesma coisa de Trappist 1F. Não se sabe, não tem evidência assim, isso portanto. Mas, no caso, se não tiver, as chances de habitabilidade são grandes? É um candidato para um planeta habitável? Provavelmente não. Mas e se tivesse esse oceano interno? Poderia ser? Poderia. Aí poderia ser. Mas isso não é fantasioso, mas é uma especulação, é um passo muito grande a se dar. Bem, continuando. Agora nós chegamos ao mais misterioso dos planetas e ao último já encontrado, né? Que agora fica fora da zona habitável. Ah, e aqui só para dizer quais planetas ficam na zona habitável. E, F, G ficam na zona habitável. D fica na parte mais quente da zona habitável, então ele está numa transição. Assim como H, que está numa parte bem mais fria da zona habitável, então ele meio que assim, não está numa transição exatamente, ele está mais para a zona fria. Quem está mais para uma transição da zona habitável para a zona fria é G. Bem, H. Para os dados estatísticos, o período orbital é de 18,76 dias. Esse planeta está em ressonância como todos os outros estão. Possivelmente está tidally locked, mas tem implicações para esse fenômeno, que poderão ser estudadas em outro vídeo. O raio é de 0,77 o raio da Terra. A massa é de 0,33 a massa da Terra, uma massa muito baixa, porém mais alta do que a do Trappist 1D. Uma densidade de 0,72 aquela da Terra, que com os cálculos é igual a 3,9 gramas por centímetro cúbico, bem parecida com a densidade de Trappist 1B, e com gravidade 0,55 a gravidade da Terra. Então lá você sente assim praticamente a metade do seu peso. O que nós podemos inferir com esse planeta? Bem, provavelmente é muito parecido com G e F, não em questão de massa, mas provavelmente possui uma quantidade considerável de água. E essa água provavelmente está presente na forma de uma crosta de gelo. E se poderia existir um oceano interno lá ou não, necessita de mais evidência. Então, isso deixa como um bom candidato para a vida extraterrestre de acordo com a vida que nós conhecemos? A resposta, infelizmente, é não, não deixa. Bem, o sistema Trappist 1 possui um planeta que pode ter chance assim considerável de ter vida extraterrestre, enquanto o resto, alguns têm chances, assim, não é muito animador o resto. Trappist 1 é realmente a estrela do show. Porém, F, G, H e D possuem uma certa chance. Bem, gente, então foi isso. Obrigado por assistirem. Deixem seu like e se inscrevam. Até mais.